Voltamos agora com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 37 minutos. Vamos conversar agora com o professor da PUC Minas, Ricardo Guiz, que ele é mestre em Relações Internacionais e doutor em Geografia. Professor, obrigado, primeiro, antes de tudo, estar aqui com a gente. Esse confronto, né, entre Irã e Israel, a gente sabe que era algo que poderia acontecer, né? Não é de agora, nos últimos 20, 30 anos. Só que a gente pode perceber que antes de atacar o Irã, Israel, né, na política tocada pelo seu premier Benjamin Netanyahu, vinha numa escalada de ataques de outras posições que tinham suporte do Irã e que serviam quase que como um escudo do país persa para se garantir a sua segurança de um ataque direto de Israel. Foi assim, não primeiro na contrapartida, no contra-ataque às ações da autoridade palestina, depois, na sequência, o Hezbollah no Líbano, depois o ataque à Síria, que acabou derrubando também a ajuda na derrubada do regime de Bashar al-Assad, e agora, definitivamente, o ataque a Teherã. Foi uma cartada um pouco avançada demais, Israel? Você acredita que Israel não acreditava que o Irã tivesse o poder bélico para botar a pressão que está colocando, a ponto de Israel ter que buscar ajuda do seu aliado tradicional, que é os Estados Unidos? Eu acredito que Israel talvez tivesse previsto que haveria uma certa destruição nas suas cidades, né? Porque o Irã, a guerra com o Irã é uma guerra entre dois estados. É diferente da guerra entre Israel e o Hamas ou Israel e o Hezbollah. Então, eu penso que houve esse cálculo, né, por parte do governo de Israel. Agora, é importante dizer o seguinte, o que motivou essa guerra, né? A guerra Israel-Irã é uma guerra preventiva, ou seja, Israel atacou o Irã para evitar que o Irã possa desenvolver armas nucleares. É diferente da guerra entre Ucrânia e Rússia, que é uma guerra de ocupação de território, né? Da Ucrânia pela Rússia. Então, eu acho que foram dois motivos, na minha opinião. É uma geopolítica complexa aquela, né? Mas eu vou tentar simplificar um pouco aqui. Eu acredito que foram dois motivos. Primeiro, que realmente o Irã tem um programa nuclear muito avançado. E existe a possibilidade do Irã produzir a bomba. Nós não sabemos se ele tem condição de produzir essa arma nuclear em semanas ou meses. Isso pode ser uma retórica, uma desculpa para atacar. Hoje até a Casa Branca falou que ele teria a condição de fazer isso em 2 semanas. Mas a gente não sabe se realmente é verdade. Pode ser, né? Porque eles enriquecem urânio, eles construíram usinas de centrifugação debaixo da montanha, já prevendo um ataque israelense. Então, o primeiro motivo é esse. O segundo é que Israel, do ponto de vista dos seus inimigos, Israel está vivendo um bom momento, né? Enfraqueceu o Hamas, enfraqueceu o Hezbollah, o Bashar al-Assad caiu na Síria, as milícias xiitas no Iraque estão controladas. Então, do ponto de vista do governo israelense, faltava agora enfraquecer a maior ameaça à sua existência naquela região, que é exatamente o Estado iraniano. Então, acredito que eles aproveitaram essa onda, essa leva, para atacar o Irã. Eu não teria feito isso, por uma série de motivos. Eu sou contra guerras, mas... Agora, até porque, isso que eu ia colocar, na semana do ataque, estava previsto para acontecer poucos dias depois uma reunião de cúpula com o intermédio dos Estados Unidos para tentar se negociar um acordo que paralisasse esse programa nuclear iraniano ou, pelo menos, fizesse com que ele fosse voltado apenas para a produção de energia. E esse ataque veio antes. A gente sabe também que o próprio premier Netanyahu precisa de uma política mais bélica, mais agressiva, até porque ele foi eleito com esse discurso para se manter no poder. Teve muito desgaste durante o próprio período de contra-ataque ao Hamas, desgaste inclusive a nível internacional e também a nível local, se reelegeu, mas precisa manter essa retórica bélica. Também foi algo de manutenção e fortalecimento do seu próprio discurso interno para Israel, né? Sem dúvida, André. Você mencionou aí o terceiro elemento, a terceira causa dessa guerra, né? Uma questão de política interna israelense, né? A sobrevivência do próprio Netanyahu no poder, né? Ao fazer a guerra, teoricamente, ele unifica o país em torno da sua liderança. Veja que ele desviou o foco de Gaza, ele destruiu Gaza, a política israelense em Gaza foi de tornar aquela região inabitável, e ele conseguiu isso.
Eu não sei como essas pessoas continuam lá, porque também não tem para onde ir. Então, tem esse terceiro elemento, como você falou. Agora, o governo americano até realizou negociações diretas com o Irã nas últimas semanas, até uma surpresa para a gente, porque eles não conversavam diretamente há mais de 30 anos. Só que, pelo que a gente tem lido no noticiário, as exigências americanas ao Irã foram exigências que o Irã não iria aceitar de jeito nenhum, como, por exemplo, abrir mão completa do seu programa de nuclear. Porque, veja bem, o Irã, além das usinas nucleares que produzem eletricidade, o Irã fez uma opção pelo enriquecimento de urânio, que é o que produz o combustível das usinas nucleares e também produz um combustível mais enriquecido a 20% para pesquisa em reatores médicos, para combater câncer, etc. Mas para fazer o combustível da bomba é um passo. É isso que se desconfia do Irã. Então, o Irã não ia aceitar as exigências americanas. Ou seja, diante desse tudo que o senhor está colocando, esse programa iraniano, pelo que a gente tem de informação, é um programa que foi feito, desenvolvido e que hoje é autônomo, não precisa de nenhum tipo de intermédio exterior para poder trazer. Por exemplo, a gente tem um programa nuclear brasileiro que a gente precisa trazer o urânio enriquecido de outros países para poder a gente ter o desenvolvimento lá das nossas usinas nucleares, como Angra 1, Angra 2, Angra 3. Aqui no Irã, diante dessa informação que você está passando, o Irã deu um passo além, né? Deu um passo além. Eu diria que o programa do Irã talvez seja um pouco mais avançado que o brasileiro, mas o Brasil também optou pelo enriquecimento de urânio. O Brasil tem urânio da Bahia, em Caetité, ele transforma no concentrado de urânio em Caetité, na Bahia. O Brasil só não tem a tecnologia para converter em gás. Então, até pouco tempo, ele mandava para o Canadá manda de volta, e na usina de Resende, nós centrifugamos esse gás para as usinas de Angra 1 e 2. Agora, o Brasil optou por enriquecer urânio porque nós vamos construir um submarino nuclear. É isso que eu ia falar, tem um a ideia de construção Marinha, né? do submarino. E o submarino ele precisa de um enriquecimento a 20%. Não adianta você ter uma arma de guerra dessa e não produzir o próprio combustível do submarino. O programa do Irã é semelhante, mas eu acho que eles estão um passo à frente. E o que acontece? Há 30 anos que os ayatolás falam que Israel tem que ser erradicado do mapa. Então, existe um receio do governo de Israel de que, se o Irã tiver a bomba, ele vai usar essas bombas contra Israel. Veja bem, se o Irã detonar 5 ou 6 armas nucleares nas maiores cidades israelenses, o país desaparece. Ele não consegue se recuperar de um ataque desse. Então, Israel não quer pagar esse preço. E só para finalizar, André, mais uma coisa. Se o Irã tiver a posse da bomba, isso muda toda a correlação de forças no Oriente Médio. Foi o que aconteceu com a Coreia do Norte no leste asiático. Alguém ataca a Coreia do Norte? Ninguém ataca, porque a reação dela pode ser com armas nucleares. Então, a posse da bomba muda completamente a geopolítica naquela região. É sobre isso que a gente vai falar, sobre essa questão de acabar, de aniquilar um ao outro, porque se os ayatolás falam em aniquilar Israel, nas últimas semanas a gente vem ouvido e visto o próprio Benjamin Netanyahu falando que chegou a hora de dar fim à vida do Ayatollah Khamenei. É sobre isso que a gente quer falar, é para o próximo bloco, depois do intervalo. Estamos de volta, agora 12h49. Vamos continuar essa conversa com o professor da PUC Minas, Ricardo Guise, mestre em Relações Internacionais e doutor em Geografia, sobre esse confronto entre Irã e Israel e o que isso pode acontecer de acarretar problemas para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. O senhor estava falando sobre essa intolerância dos ayatolás, desde que surgiram, né? Tem um contexto histórico do fim do regime monárquico iraniano, que era apoiado pelo Ocidente. Eles chegam a fazer a revolução, colocam a República Islâmica lá no fim da década de 70, ainda com Khomeini, né? Ayatollah Khomeini, e isso se estende e essa animosidade sempre existiu. Primeiro lá o apoio dos Estados Unidos com o Iraque, Saddam Hussein, para tentar combater isso, não deu certo, vão ficar com Israel. E nessas últimas semanas, Israel também começou a falar seriamente, inclusive em exterminar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei. Eu falei do regime monárquico porque o príncipe herdeiro do trono iraniano vive hoje exilado nos Estados Unidos e essa semana deu entrevista no New York Times, chamou
Khamenei de rato, diz que chegou a hora da República Islâmica acabar, que ela está em frangalhos e que tem que fazer um levante para isso acontecer. Derrubar esse regime dos ayatolás no Irã não é algo que se faça matando o Khamenei. Se mata o Khamenei, tem uma seguinte para poder ocupar o lugar dele. Não é tão fácil assim, né, professor? Sem dúvida. Seria necessário uma guerra civil, possivelmente, para que isso acontecesse, né? Porque tem milhares, centenas de milhares de pessoas apoiam o regime iraniano porque trabalham para ele, né, têm bons cargos, bons salários, se locupletam desse regime. Então, não seria algo fácil de se fazer. O que o herdeiro da monarquia está fazendo é incitar uma guerra civil que talvez possa... É possível que americanos e israelenses tentem criar isso, né, fomentar isso dentro do Irã, como já fizeram em outros países também, né? Mas seria um caos total. Eu espero que isso não aconteça, porque dá pena da população civil, né? São eles que sofrem. Agora, reparem que o ataque de Israel é um ataque, ele ataca em várias frentes. Ele ataca o programa nuclear do Irã, ele ataca o programa de mísseis do Irã, que é uma tecnologia complementar à bomba atômica, para lançar a bomba, mas ele também elimina, através de ataques terroristas, as lideranças científicas e militares e políticas do Irã. A inteligência mesmo, né? A inteligência. Você vê, há uns dias atrás, eles explodiram 5 carros-bomba em Teherã. Ou seja, eles usam o mesmo modus operandi do terrorismo internacional, do qual Israel foi vítima, é vítima até hoje. Então, você explodir um carro-bomba no estacionamento ou na saída de um prédio, é o que eles estão fazendo para eliminar essas lideranças. Isso, de fato, abala o programa nuclear e abala a liderança iraniana. E falta só, praticamente, agora, o Ayatollah para esse pacote estar completo. Que a gente nem sabe onde está hoje, de verdade, né? Eles dizem que sabem, né? Mas se quiserem, eles conseguem eliminar o Ayatollah, eu acredito que sim. O serviço de inteligência de Israel é muito avançado. Eles conseguem se infiltrar de uma maneira impressionante. Professor, nesse panorama todo, nesse tabuleiro de xadrez todo, tem uma peça que é fundamental até mesmo para a existência e a manutenção do Estado de Israel, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são aliados desde primeira hora, desde antes da existência do Estado israelense. Os Estados Unidos é um aliado de primeira hora de Israel. E é importantíssimo, e essa semana o presidente Donald Trump chegou a sinalizar, saiu antes da reunião do G7, chegou a se falar ontem em aprovação de um plano de guerra, de ataque dos Estados Unidos a Israel, que isso poderia acontecer, inclusive, durante o fim de semana. A agência internacional Bloomberg chegou a dizer isso, citando fontes do alto escalão do governo norte-americano, e ontem parece que o Trump veio a público através da sua porta-voz, tipo assim, não é bem assim, calma, soltou, tenho 2 semanas para decidir, mas colocou ao mesmo prazo, que seria o fato do Irã ter esse tempo para montar sua bomba atômica. Você acha que os Estados Unidos estaria realmente disposto a entrar nesse confronto, literalmente com uma força de pressão para que o Irã recue e não tenha outra saída a não aceitar os termos que foram colocados pelos Estados Unidos? Acredito que sim. Ou derrotar o Irã pela força, ou então que o Irã aceite essa rendição incondicional, que seria humilhante para o Irã, né? Você se render incondicionalmente. Foi o que o Japão não aceitou no final da Segunda Guerra Mundial. Foi necessário se jogar 2 bombas atômicas no Japão para ele se render incondicionalmente. E até hoje o Japão tem uma limitação de forças armadas impostas pelos Estados Unidos. Ou seja, quem perde a guerra perde tudo, fora a questão do orgulho, né? Por isso que o Irã, não acredito que o Irã vai se render, e eu penso que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra para terminar de fazer o serviço sujo, entre aspas, que os israelenses começaram a fazer, né? E derrotar, e enfraquecer as Forças Armadas. As Forças Armadas do Irã provavelmente vão retroceder 30 ou 40 anos. O programa de produção de mísseis, o programa nuclear extremamente avançado, né? E, se possível, numa escala mais radical, trocar o regime iraniano. Colocar um regime mais pró-ocidental, pró-americano, pró-Israel, que faça com que aquele petróleo seja explorado pelas multinacionais americanas, europeias, que poderiam entrar lá. Mas a questão não é só econômica. O petróleo é importante, mas tem uma questão geoestratégica de áreas de influência no Oriente Médio. Rapidinho, professor. China e Rússia poderiam ser uma contrabalança nessa história a favor do Irã?
A Rússia já fez declarações a favor do Irã, mas a Rússia está muito preocupada, muito ocupada com a Ucrânia. Então, não acredito que a Rússia vai entrar nessa guerra. E a China também, a China está mais preocupada. A China é uma potência mundial hoje, mas ela tem preocupações imediatas do seu entorno ali, no caso da ilha de Taiwan, e a China também está muito preocupada com a questão comercial internacional. A China não vai se envolver nesse conflito, como ela não se envolveu no conflito da Ucrânia também. Ela é um observador externo. E, do ponto de vista da China, olha que interessante, a China quer a paz mundial, porque o status quo atual do mundo está fazendo com que a China cresça cada vez mais. E a China só vai invadir Taiwan o dia que ela puder peitar os Estados Unidos, pode ser daqui a 2 anos, 5 ou 10, né? E se existe uma área que pode gerar uma guerra mundial também, é a questão de Taiwan. Se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos vão reagir, né? Mas, voltando ao Oriente Médio, nós temos um potencial do conflito escalar muito ali, porque os Estados Unidos entrando na guerra, o Irã vão reagir contra as bases americanas. E aí, só para a gente fechar, se esse conflito se escalar nessa condição, o preço do petróleo dispara e a gente vai sentir, aqui no Brasil, a gente sente no nosso bolso, na gasolina, na alimentação, em tudo isso. Sem dúvida. O petróleo ele é o combustível dos transportes, tanto de passageiros quanto de carga, e ele produz também, as pessoas falam só do combustível, mas o petróleo produz milhares de subprodutos, como o plástico, por exemplo, das indústrias petroquímicas. Então, se sobe o frete, sobe os materiais que a gente usa no nosso... Você vê, ó, isso aqui é feito de plástico. Então, assim, hoje quase tudo tem plástico na sua composição, que vem do petróleo. Então, essa inflação global ela pode gerar uma recessão mundial e afetar, obviamente, o cidadão no seu dia a dia ali, no Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte, sem dúvida. Quero agradecer, professor Ricardo Kizzi, por ter estado aqui conosco, prestando esses esclarecimentos. As portas do Rede Notícias, da Rede Catedral de Comunicação, sempre abertas ao senhor. Muito obrigado, agradeço o convite. Quero agradecer a você que esteve com a gente durante toda essa semana, a sua companhia, nos assistindo e nos ouvindo. E, vou te fazer um pedido. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o TV Horizonte Oficial. Também tem o Rádio América Oficial. E você também pode nos acessar no YouTube. Rede Notícia TVH, o nosso canal exclusivo do Rede Notícia, na grande rede do YouTube. Vá lá, se inscreva, compartilhe, ative as notificações. E você pode nos assistir a nossa programação toda ao vivo no TV Horizonte Oficial, também no YouTube. A partir de agora você fica com Bola na Rede. Júnior Brasil repercutindo todas as novidades do mundo da bola. E aí o PSG, hein? Não conhecia o Botafogo, conheceu e dançou. Tchau, até amanhã.